Boa noite. Dando continuidade à aula da unidade 1, aqui eu vou apresentar para todos vocês os principais procedimentos que a gente pode fazer dentro do QGIS para se ter aquelas informações que a gente viu na unidade 1, no caso a reclassificação, a reamostragem, a própria análise de estatísticas por zona, né, que são algumas importantes informações que a gente vai utilizar no decorrer do curso. Aqui eu tenho o QGIS, né, eu carreguei um modelo digital de elevação, SRTM, e como vocês sabem, a atividade é bem simples, né, só pegar e escolher alguma área básica, né, pode ser a área de vocês, fazer algumas análises. Eu sugiro utilizar uma SRTM, mas se vocês tiverem outras informações de dados contínuos, também ficaria interessante. Pode ser utilizar dados da SHRPS aí, né, que é um satélite que analisa a média mensal, diária e anual de chuva. Pode se utilizar algum modelo de digital de imagem diferente da SRTM. A gente tem outros produtos aí grátis. Pode-se utilizar os dados de declividade disponibilizados pela Embrapa, né, para alguns lugares do Brasil. Tem alguns modelos digitais de elevação também disponibilizados no IBGE. E aí, o importante, na verdade, aqui é que vocês aprendam a fazer esse tipo de análise. Aqui eu carreguei um modelo digital de elevação e também carreguei uma malha aqui territorial, que é uma zonificação que foi criada a partir de um grid. Acho que aqui é um grid de cada 50 quilômetros, se não me engano, ou é 500 quilômetros. Não me recordo muito bem a distância de uma zona para outra. E inicialmente eu vou mostrar para vocês como acessar as informações das imagens para a gente ter uma ideia principal. Vocês podem ver aqui que o DEM ele varia de 213 metros a 618 metros. As áreas mais altas estão concentradas nessa região aqui, as áreas mais baixas concentradas nessa área aqui. Aqui a gente tem um córrego de um rio, e a gente tem aqui alguns canais de drenagem também, algumas planícies de inundação ou áreas mais rebaixadas. E vamos analisar. Primeiramente a gente vai em propriedades, clicando com o botão direito em cima do DEM aqui na aba de camadas, em propriedades, a gente consegue acessar as informações desse grid. Aqui eu tenho o grid, ó. Aqui eu tenho o local que ele está salvo, a projeção que ele se encontra salvo, a extensão, a unidade, a largura e a altura. Essas duas informações aqui são importantes para eu saber a quantidade total de pixels que essa imagem possui. Basta eu multiplicar a largura pela altura, aqui no caso nós temos 2.253 metros de largura e 2.073 metros de altura, dá mais ou menos 4.600.000 pixels, né? Pouco mais de 4.600.000 pixels. O tipo de dado, ou seja, aqui eu tenho um dado de 16 bits com sinal, ou seja, apenas números positivos apresentam nele. A descrição é um GeoTIFF, metadados também GeoTIFF, aqui as estatísticas básicas dele. Só tem uma banda, né? Não é um dado de múltiplas dimensões, ele só tem uma banda. Aqui eu tenho as dimensões x e y da banda 1, como é a mesma daqui da altura e da largura. E a origem, pixel de origem está aqui. E aqui o principal, que é o tamanho do pixel, que é a resolução espacial. Para a gente fazer o primeiro processo, que é o de fazer uma reamostragem do tamanho desse pixel, nós vamos aqui em exportar, salvar como. Uma das formas é clicar no botão direito, exportar e salvar como.
Aqui nós escolhemos o nome do arquivo. Aqui nós escolhemos o formato do arquivo. Existe vários formatos aqui. A gente vai continuar trabalhando com GeoTIFF, que é uma extensão um pouco mais leve. Aqui nós escolhemos o SRC, ou seja, o Datum, que nós vamos utilizar. Ele está com a projeção também. Aqui a gente calcula o novo pixel, né? Só trocando esse número, o original dele, nós temos aqui 416. Esse número é importante se anotar para se utilizar da segunda forma que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos ter aqui também 15 metros, então ele vai ter, o novo pixel vai ter uma largura de 4.616 e uma altura de 4.248 metros. No final, nós salvamos esse dado, só damos OK. Que é questão de pirâmide, deixa padrão mesmo. As opções de criação também, você deixa padrão e se dá OK. Esse processo ele varia de acordo com o tamanho da área. A gente está trabalhando aqui com uma área um pouco pequena. Vê aqui também que ele causa algumas modificações nos novos valores de pixels, porque ele faz uma reamostragem também do dado. Apesar dessa mudança ela não ser, aqui nós podemos devolver aqui nós temos esse pixel. Aqui agora ele está dividido em 4 pixels novos, ó. Não sei se dá para vocês acompanharem por causa da cor, mas o novo pixel é amostrado. Quando nós formos lá na propriedade, vocês podem ver aqui o novo tamanho de pixel, porém aumentou também o número de pixel, né? Dobrou o número de pixels, tanto da altura quanto da largura. A gente teve aqui uma mudança na estatística máxima, a estatística mínima continua a mesma. Essa mudança aqui dificilmente ocorre. O que acontece é que algum pixel isolado está aparecendo aqui na área e o arquivo ele está deixando ele em segundo plano. Mas aqui a segunda forma é pela calculadora raster, onde nós escolhemos o dado DEM, multiplicamos ele por 1, cada pixel vai ser multiplicado por 1, escolhemos a área que vamos salvar, dentro da unidade 1 eu vou chamar de teste. É apenas uma demonstração. Aqui eu já tenho a altura e a largura do pixel já. Também temos aqui o SRC de saída e damos OK. Esse processo ele demora um pouco mais. E o resultado ele está aqui. Quando a gente vai observar as propriedades, ele tem as mesmas propriedades do raster antigo. Também é a segunda forma de se fazer. Aqui, enquanto no DEM, diretamente pelo menu exportar, a gente define o dado a partir apenas da mudança da resolução horizontal e vertical aqui. Pela calculadora raster, se tem a necessidade de se definir as linhas e colunas. Então, você quer um dado de 30 metros, você tem que pegar a extensão e ver dentro dessa extensão quantas linhas e quantas colunas vai ter. Então, é um pouco mais complexo, né?
você fazer esse cálculo, tem uma extensão aqui desse até aqui, então dá 2.000 metros. Então, tipo, é bem mais complexo. A segunda tarefa é apenas uma tarefa mais de mudança. Por que reamostrar o dado é importante? Na verdade, eu estava esquecendo de comentar, pelo simples motivo que alguns dados vêm em diferentes resoluções espaciais. Quando a gente vai trabalhar esse dado e fazer uma álgebra de mapas, esses dados eles precisam ter a mesma extensão, a mesma quantidade de pixel dentro dessa área. Pode até ultrapassar, ser um pouco maior, fora dos limites da área, né? Mas dentro da área ela precisa ter a mesma quantidade de pixels, então ela precisa ter a mesma resolução espacial. Porque no momento que eu for cruzar esse dado, os pixels eles têm que ter, o pixel ele tem que estar presente nas duas áreas. A segunda atividade, que aqui no caso eu vou remover, já é o dado reamostrado, é fazer um modelo de reclassificação de dados. Para reclassificar o dado, ela é importante porque quando a gente vai utilizar para fazer algum modelo, como um exemplo, são os dados de fragilidade, aqui como apresentado, eles apresentam padrão categórico, no caso. A gente tem ali o padrão categórico, baixa fragilidade, alta fragilidade, média fragilidade. E esses valores, geralmente, eles estão associados a um número digital. 1, 2, 3, 4, alta, média, baixa. Porém, quando a gente vai fazer uma etapa de análise, nós vamos ter um dado de geologia que vem lá, areia, argila e silt, um dado de pedologia que vai ter solos, latossolos, argissolos, planossolos, plantossolos. Vamos ter um dado de uso e cobertura da terra, floresta, campo, savana, agricultura. São dados diferentes que apresentam níveis de fragilidade diferentes. E a partir disso a gente precisa categorizar esses dados em uma mesma escala. A gente está falando aí a mesma escala de fragilidade. Para isso nós vamos lá no botão reclassificar, que fica dentro da caixa de ferramentas do QGIS. Podemos reclassificar por tabela. Aqui nós escolhemos a imagem, né? No caso eu vou continuar com o dado DEM. Aqui eu escolho a banda da imagem que eu quero reclassificar. E aqui eu escolho o dado da forma que eu vou reclassificar. Lembrando que a minha imagem ela apresenta uma variação que vai de 213 a 618 metros. Só que o mínimo a gente sempre bota menos para absorver aqueles pixels que se encontram ociosos dentro da imagem, né? Um ou outro pixel que está solto, que apresenta um padrão característico fora do usual. E vamos botar até 300 metros, no caso aqui vai ser 1. Depois eu vou reclassificar a cada 100 metros. E o último a gente também faz essa mesma extrapola do mesmo jeito. Eu botei 2 linhas a mais aqui, eu vou resolver. Então, o primeiro vai ser 1, aí 2, 3, eu vou ter aqui 4 classes. Eu dou aqui o tipo de dado, eu vou deixar flutuante de 32 bits, né? E aqui eu vou salvar esse dado. Posso salvar ele, eu vou chamar ele de classificado, né? Só como apresentação, como vocês podem ver, eu aqui tenho a tabela fixa de 4 linhas e 3 colunas. A coluna, que como eu estou mostrando, tem a coluna mínimo, máximo. Lembrando que o mínimo, a gente, quando utiliza essa ferramenta, a gente pega um pouco abaixo do valor mínimo, e o máximo a gente ultrapassa esse valor também. Esses são alguns macetes que a gente vai observando
decorrer, né, de procedimentos que a gente vai fazendo. Executo o dado e o novo dado reclassificado está aqui, ó. É importante lembrar sempre dessa reclassificação aqui, que cada número representa, que eu tenho o número de 1 até 4, ó, 1 são as áreas mais baixas, o 2 e o 3 áreas médias e o 4 áreas mais altas. Aqui eu posso apresentar um padrão de cor também. Posso aqui escolher valores únicos, mando reclassificar. Posso escolher o mesmo padrão de cor lá do relevo. E aqui eu tenho esse dado reclassificado. A reclassificação, como eu disse, ela é importante quando a gente vai fazer cruzamentos de diferentes tipos de dados. Elaborar um mapa de unidade de paisagem, onde eu vou ter que cruzar dados de pedologia, de geologia, de vegetação e de solos. Esse cruzamento ele requer que a gente insira uma categoria para cada dado. Então, solo vai ser, cada solo vai apresentar um valor. O próprio mapa de fragilidade ambiental ele é feito dessa forma. E outra função importante é que a partir disso eu consigo ter um padrão de área, né? Consigo calcular a área desse dado baseado aqui nessa classe. Quando a gente vai fazer uma reclassificação, a gente consegue calcular a área, mas isso a gente vai ver bem nessa ferramenta aqui, ó, reportar. Reportar a camada rasta de valor único. Aqui a gente consegue colocar o dado do reclass, o número da banda. Eu não vou salvar porque esse aqui é mais por fora, né? E eu mando executar. Quando a gente cria um raster de valor único, aqui a gente vai analisar que ele dá o número do pixel, número de pixels, e quanto é a área desse pixel em metro quadrado. Isso aqui a gente pode converter depois no Excel, no próprio Python. A gente pode pegar uma tabela e fazer essa conversão. E por último, aqui eu vou mostrar para vocês como calcular estatísticas zonais pela zonal estatística. Lembrando que todas essas ferramentas estão dentro aqui do análise de dados raster do QGIS. QGIS é um software, é um SIG que está muito completo, né? Quando a gente clica em estatísticas zonais, aqui a gente escolhe o shape que contém o limite das áreas que eu quero comparar. O dado eu vou usar o DEM. Aqui eu vou chamar de ZN, né? Que é zonal. E aqui as principais feições. Então, eu vou aqui pegar a média, a mediana, o intervalo máximo, o mínimo. Escolho aqui o que eu quero analisar. Do mesmo jeito, eu posso salvar novamente. Aqui ele vai salvar um arquivo para mim em shapefile, né? E eu mando executar. Como vocês podem ver, ele me gera um novo shape, que ao abrir a tabela de atributos, ele vai me dar uma área para cada um dos polígonos. Ele vai me dar um centroide, ponto X e o ponto Y, e aqui ele vai me dar as estatísticas para cada área. O que é essas estatísticas? É a média de pixel que existe dentro daquele polígono com esse valor aqui. Tem aqui uma média de 487 metros. E aqui esse pixel já vai ter a área mínima de 263. Quando a gente vai analisar, está justamente nessa região aqui as áreas mínimas e as áreas máximas vão estar nessa área aqui. Como a gente está trabalhando com média, apesar da cota mais alta estar aqui, as áreas com maior altitude se encontram aqui. Os pixels, maior concentração de pixels altos com altitude elevada está aqui. Aqui tem pouco, então a média de altimétrica foi maior nessa região. Isso é importante, esse dado é importante quando a gente vai querer comparar áreas. Um exemplo, aí a gente tem na agricultura de precisão,
quando a gente vai comparar talhões para analisar a inserção de minerais, fazer correção de solo, para a gente não fazer a correção de solo em toda a área, a gente consegue fazer a partir da criação de talhões, as estatísticas zonais, a gente analisa quanto de certo nutriente tem naquele solo. NDVI também, a gente vê áreas, consegue identificar diferentes áreas a partir da média, né, de NDVI. E no mais, essa é a atividade em si, ela pode ser carregada no fórum também, discussão, só para fazer essa comparação e essas pequenas atividades dentro da área, contagem de pixel, quanto pixel tinha, quanto vai ter novamente, porque a partir da atividade 2 que a gente vai precisar ter um pouco, vai aplicar esses dados. Esses dados eles vão ser aplicados na unidade 2. No mais, espero contar com vocês no decorrer da disciplina e obrigado.